numa parte, a teoria do crime, a aplicabilidade da lei penal e os princípios. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. A primeira aula hoje é para falar sobre este primeiro eixo. A minha ideia, não vou esgotar isso nunca. Isso daqui é um ano de aula. Mas eu vou nos pontos principais que mais caem em todos os concursos. O segundo eixo, a questão da punibilidade da ação penal e das penas especificamente. E, por último, os crimes propriamente ditos. Então, toda vez que você for estudar direito penal, você tem que entender um pouco em qual eixo você está. Vocês não precisam se preocupar em copiar o slide ou anotar o que está aqui, porque também vou disponibilizar para vocês. Só não vou disponibilizar em cada aula. Por quê? Porque a cada aula eu vou fazendo algumas adequações. Aí, quando terminar a nossa jornada de 3 aulas, aí eu vou compilar tudo e mando para vocês em PDF no grupo, tá? Então os slides são para vocês, eles estão disponíveis para vocês também, tá? Eu já mandei no conteúdo, tudo que eu vou falar aqui, tem lá uma apostila bonita, com várias questões, tem um caderno de questões, e como eu falei, né, tem o link do Drive, e eu anexei junto o Código Penal também. Então você tem, no mesmo documento, o Código Penal inteiro, com as últimas atualizações, uma apostila falando, explicando o que mais cai no concurso, com questões comentadas, e mais um caderno de questões só com o gabarito, tá? A minha intenção é que, como a gente tem espaço de tempo entre uma aula e outra, você pelo menos consiga resolver as questões que estão no compêndio lá, aquelas questões do final do material, para quando chegar na última aula eu ter perguntas para poder tirar dúvida de vocês, tá? Então a ideia é aquelas últimas questões, se eu não me engano são 20 questões, todo mundo responder essas 20 questões até a última aula, para na última aula eu poder tirar dúvidas a respeito dessa lista de exercícios, tá? E aí durante a aula nós vamos trabalhando algumas questões aqui para vocês entenderem a dinâmica de cada prova. Hoje, basicamente, o que eu planejei falar com vocês? Quando a gente fala de teoria do crime, não tem jeito de começar a falar de direito penal. Quem nunca viu direito... Quem nunca teve uma aula de direito penal? Levanta a mão para mim, por favor. Pronto. É a grande maioria. Não tem jeito de começar a falar disso sem falar de o que é o crime, né? Como eu vou falar de direito penal se você não souber o que é crime? Alguém se aventura, quem não é jurista, né? O que é um crime? Bem alto para eu ouvir. Uma coisa que está fora da lei. Eu sou ruim de audição mesmo, eu tenho um problema auditivo. Praticar aquilo que está fora da lei. O que mais? O que é um crime? Na teoria do crime adotada pelo Brasil, nós temos 3 elementos que configuram um crime. Então, um crime, para ser crime, para existir um crime, este crime tem que ser um fato típico. Fala alto, típico. O que é fato típico? Ixi. Antijurídico ou ilegal. O fato tem que ser típico, antijurídico, ilegal, ou culpável. Então, crime é aquilo que é típico, antijurídico e culpável. E aí, para falar disso, é igual eu falei, eu tenho pelo menos uns 30 livros só para falar o que é tipo penal. Mas basicamente, sucintamente, né? E aqui eu já quero fazer aqui para quem não é do direito, isso é difícil. Eu tenho uma coisa que é o direito formal, que se refere ao em abstrato. O direito formal está relacionado àquilo que é realmente a conduta. O tipo, eu tenho o tipo material e o tipo formal. O material está relacionado ao caso concreto, às circunstâncias. Então, quando eu falo do direito material, eu estou falando do que acontece de verdade. Matéria. Quando eu falo do direito formal, eu estou dizendo daquilo que seria o direito, daquilo que seria o abstrato, aquilo que é do mundo jurídico, é o ideal, é o mundo das ideias. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente pegar uma coisa que cai na prova, porque a gente fica o tempo todo vagando entre o que é formal e o que é material. E é isso que é a grande dificuldade. Então, só para deixar bem claro na cabeça de vocês, vocês nunca mais vão errar. O direito formal, ele está relacionado à figura do legislador. Repete aí, formal, legislador. Ou seja, é o mundo das leis, é o mundo jurídico. O direito formal está relacionado
ao legislador, à lei propriamente dita, a confecção das leis, a discussão de como é uma lei, de por que tem que mudar a lei, o que essa lei representa naquela sociedade, etc. O direito material, ele está voltado ao julgador. Fala de novo, material, julgador, que é o caso concreto. Então eu tenho um mundo jurídico e eu tenho um mundo real. O mundo jurídico é o direito formal, em abstrato. Eu pego o que é a ideia do direito e formalizo ele em leis, normas, resoluções, portarias, etc. E o direito material é aquilo que acontece no dia a dia. E que, obviamente, tem que fazer a relação entre o que acontece e o que deveria acontecer. É o ser e o dever ser. Então, quando eu falo de tipo, eu estou falando da formalidade, tipo formal. Quando eu falo da tipicidade formal, eu estou falando da intenção legislativa de tornar uma conduta pertencente ao mundo do direito. Ou seja, eu estou trazendo para o mundo abstrato, para o mundo jurídico, alguma conduta. Obviamente, falando em direito penal. Então, matar alguém. Matar alguém é uma ação, é uma conduta. Matar alguém é uma conduta que acontece no dia a dia. As pessoas matam outras pessoas. Furtar, subtrair coisa alheia com o interesse de ter a posse definitiva, sem a permissão do proprietário. Isso é o quê? Furto. É uma ação, é uma conduta. Isso já acontece, independente de estar escrito no Código Penal ou não. As pessoas tomam as coisas das outras sem elas saberem. Isso é furto. Qual é a diferença do furto para o roubo? Só para não perder a... Como é seu nome? Quantos anos você tem? Só ele que vai participar, é sério isso? Ele nem vai fazer o concurso. Muito bom mesmo. Tá vendo? Deu um show. Furto não tem emprego de violência, roubo tem emprego de violência. Ele resumiu basicamente a diferença. Mas aonde eu quero chegar? Eu estou ainda no tipo. Eu tenho 3 elementos do crime. Tipo, fato típico, antijurídico e culpável. Quando eu estou falando de tipicidade, eu estou falando que alguém que sentou para escrever a lei, que a gente chama ele de legislador, ele decidiu que esta conduta de subtrair coisa alheia, sem a autorização e com o interesse de ter a posse definitiva, é uma conduta criminosa. A partir de então, quando essa conduta é tipificada, ela passa a ser crime. Percebeu? O tipo é a descrição da conduta no mundo jurídico. Vamos repetir isso? Tipo é a descrição da conduta no mundo jurídico. Então, para ser crime, em primeiro lugar, tem que ser tipificado. Para ser crime, em segundo lugar, tem que ser antijurídico, ou seja, tem que ser contrário à lei. Tem que ter uma lei que defina que aquela conduta seja criminosa. Caso não tenha, caso não seja antijurídico, caso não seja ilegal, eu não posso falar em crime. E por fim, isso é bem fácil de entender, né? O furto, o roubo, o homicídio, são condutas que estão previstas no Código Penal, porque foram tipificadas. A partir do momento que ela tem uma lei dizendo que essa conduta é um tipo penal, essa conduta passa a ser crime contrário, obviamente, à lei. Então, quem praticar está praticando uma conduta ilegal, contrária ao mundo jurídico, antijurídica. E aí entra o grande problema do negócio todo aqui, da teoria do crime, que eu estou tentando resumir muito resumidamente, né, que é a culpabilidade. Eu falei, o crime tem que ser o quê? Um fato típico, antijurídico e culpável. Aí eu tenho um grande problema, porque quando eu estou falando de tipicidade e antijuridicidade, ficou fácil. Eu estou falando de quê? De lei, eu estou falando do direito formal, eu estou falando do direito em si. Agora, quando eu falo de culpabilidade, eu já tiro o olho da conduta, eu tiro o olho da tipificação ou da matéria em si,
e eu passo a analisar o agente. Quando eu falo de culpabilidade, eu estou com os olhos na pessoa, no agente, e não na conduta. Por que isso é tão complicado e por que isso é tão importante? Gente, a culpabilidade, as teorias da culpabilidade é a preferida das grandes bancas do Brasil. E as questões são difíceis justamente porque eu tenho muitas teorias. E não cai na prova a teoria do direito. Cai sim, senhor. Tá? E nós estamos falando de doutrina. Então é por isso que eu falei, aqui a gente vai abordar a coisa genericamente, porque eu tenho uma linha de adoção doutrinária do CESP-Sebrasp, eu tenho outra linha da Fundação Getúlio Vargas, eu tenho outra linha do IDE e IDCT lá. Cada banca, ela pode adotar uma linha. É claro que a maioria delas foge de polêmicas, né? A questão, normalmente, ela vem dentro daquilo que já está pacificado no mundo jurídico. Tá? Mas nem por isso não tem polêmica, nem por isso não tem recurso, nem por isso as pessoas não questionam. E quando eu falo da culpabilidade, vai lá. 3 teorias principais que você não pode esquecer. Não pode esquecer, isso cai na prova, tá? Cai na prova mesmo. Eu tenho na teoria clássica, a teoria clássica do crime, que é, vou classificar assim, antes do positivismo, o positivismo lá do século sei lá qual, né, do Immanuel Kant, que inclusive Immanuel Kant é um grande influenciador brasileiro, né, porque a nossa bandeira tem lá um jargão positivista, né, ordem e progresso é uma ideia, é um conceito do positivismo. Então, pré-positivismo, eu tinha a predominância da teoria clássica do direito, que coloca, na verdade não é teoria clássica, né, é a teoria psicológica do direito. Nesta teoria, eu tinha praticamente no conceito de culpabilidade os elementos de dolo e culpa misturados. Então, a culpabilidade em si, pela teoria psicológica do crime, é a mesma coisa. Culpa e dolo, não tinha muita diferença. Então, quando eu falava de culpabilidade, eu estava me referindo... E qual é a diferença entre culpa e dolo? Vamos lá. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. A culpa... Como que é seu nome? Deusa. Tem uma deusa aqui, hein? Brinca, essa sala aqui é forte. Meu. A diferença entre dolo e culpa é justamente o contrário do que ela disse. Ela diz, culpa é quando eu quero produzir aquele resultado, eu quero praticar aquela ação. É o contrário. A culpa, normalmente, repete aí, é negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, o agente que pratica a conduta, ele não tem a intenção de produzir o resultado. O que é negligência, imprudência e imperícia? O acidente de trânsito ocorre porque você não verificou o estado dos pneus. O pneu estava liso e você perdeu o controle do carro. Isso é o quê? Negligência. O que é imperícia? Você está dirigindo o carro e não sabe, não está habilitado. Então você não tem a perícia necessária para conduzir um veículo. O que é a imprudência? Você acelerou acima da velocidade permitida na via. Então você está sendo imprudente. A culpa... O conceito de culpa é quando você pratica uma ação, você sabe do risco de produzir aquele resultado, porém não era a sua intenção produzir aquele resultado. Você não sai de casa e acelera o carro para matar alguém no trânsito. Você não sai de casa calculando, hoje eu vou capotar a minha moto. Não, isso vai acontecer por culpa, normalmente. Né? Há, obviamente, exceções. O dolo... Aí já é diferente, eu quero produzir o resultado. Não, eu vou empinar esta moto aqui porque eu quero morrer hoje. Eu vou empinar a moto aqui na avenida aqui que vai embora para Porto Nacional e vou empinar até bater em algum lugar e morrer. Ele já escreveu uma carta dizendo, hoje eu vou empinar a moto até morrer. A intenção dele era se matar. Aí é dolo. O agente, ele tem a intenção de produzir aquele resultado. Então, pela teoria psicológica do crime... O dolo e a culpa não tinham diferença. Se você praticou uma conduta ilegal, irregular e tipificada, então você já é culpado. Independente de você ter consciência ou não da possibilidade de produzir aquele resultado ou de fazer essa escolha. O livre-arbítrio, nesse caso, né, não está presente. Isso é tão importante porque, pela teoria psicológica, lá no formal,
na parte formal do direito, é que está o elemento subjetivo. E na parte típica, na parte material, é que está o elemento objetivo. Já quando eu venho para a teoria finalista, que é a teoria do direito adotado no Brasil, o que é a teoria finalista? Antes da finalista, nós tivemos, né, a neoclássica. Essa que eu estou falando, teoria psicológica clássica. Teoria psicológico-normativa neoclássica. A psicológico-normativa já passa a diferenciar aí a questão do dolo e da culpa. Por quê? Porque ela coloca o elemento da consciência, dos valores, da moral relacionada à conduta. Então eu passo a analisar a conduta de acordo com todos os elementos morais vigentes. Lá, na teoria clássica, pela teoria psicológica, o agente ele é visto como comportamento. Então, você roubou. E isto é um mero comportamento. Eu não vou discutir os valores envolvidos nisso. Na teoria neoclássica, na teoria psicológico-normativa, por que psicológico-normativa? Ela não leva em conta só o indivíduo e o mero comportamento. Ela leva em conta o comportamento dentro do todo social. Então, quais os impactos morais e sociais dessa conduta? Eu começo a fazer uma relação entre o indivíduo psicológico e a norma normativa. Por isso, teoria psicológico-normativa. Eu estou no neoclássico. Nenhuma dessas hoje é a presente no nosso Código Penal. Qual é a teoria presente no nosso Código Penal? Fala aí, teoria finalista. A teoria finalista é normativa pura. Então ela sai da esfera da análise dessa objetividade no direito material e coloca a subjetividade no direito material. Ou seja, eu passo a analisar a conduta, por isso que a nossa doutrina predominante, a nossa teoria predominante, é que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. E dentro da análise da culpabilidade, eu tenho a teoria finalista. Por quê? Porque ela é normativa pura. Ou seja, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar 3 elementos da culpabilidade. Eu sempre anoto para não esquecer, porque senão eu posso errar. Isso aqui é só a abertura, né? Para a gente ir para resolver questões, que o mais importante, nunca se esqueça. Fala aí, o mais importante é resolver questões. O mais importante é resolver questões. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Tá. Na teoria finalista, aí surge o grande problema, e as bancas pegam todo mundo em cima disso, porque aí surge a questão do erro. Então eu vou focar no erro. E aí eu preciso que você anote mesmo, isso aqui é importante. Para nós, né, qual é o grande foco na teoria normativa pura? É o erro. Por quê? Como assim? Eu tenho o erro de tipo ou o erro de proibição. Eu tenho o erro que está referido ao direito e o erro que está referido ao fato. Então a pessoa vai cometer uma conduta criminosa com a consciência, o elemento da culpabilidade, um dos elementos cruciais e fundamentais da culpabilidade é a consciência da ilicitude. Ou seja, eu tenho consciência de que este fato é ilícito, eu sei que isto é ilícito, e aí você pode falar assim, professor, está de sacanagem, né? E aquela outra frase que todo mundo sabe, que ninguém pode alegar desconhecimento para descumprir a lei, né? Você não pode dizer que não sabia para poder descumprir uma lei. Ok, não é isso que nós estamos falando. Quando eu falo da consciência de que aquela conduta é irregular, quer ver que eu pego todo mundo aqui? Você sabia que se você fabricar açúcar dentro da sua casa, você está cometendo crime? É uma conduta ilegal. Fabricar açúcar dentro de casa. Açúcar do café. Essa açúcar que a gente usa para fazer pão e tudo mais. É crime. Ninguém sabia. Então, essa coisa de analisar, né, se você tem consciência de que essa conduta
é ilegal é muito importante para o nosso direito. Né? Por isso que a nossa teoria finalista, e esse é um elemento da culpabilidade. Não esquece disso, tá? Consciência, potencial consciência da ilicitude, é saber que aquele fato é antijurídico, é ilegal. A outra coisa é a imputabilidade. Repete em voz alta, imputabilidade. O que é imputabilidade? É que eu possa atribuir a alguém determinada conduta. A pessoa tem a possibilidade de ser imputado pela decisão de praticar aquilo. O que é uma pessoa inimputável? É aquela pessoa que não tem a capacidade, ela não tem possibilidade, ou cognitiva, ou física, de realizar determinada conduta. Não, eu tenho limitações que me impedem de entender o que eu estou fazendo. Eu vou, por exemplo, ter uma crise epilética que posso machucar as pessoas durante a crise. Eu não posso controlar os meus movimentos físicos numa crise epilética. E esses movimentos físicos podem lesionar um terceiro. Bom, eu não posso ser imputado por esse movimento que é involuntário, que eu não posso controlar. Normalmente, quando eu falo da inimputabilidade ou da imputabilidade, um ponto-chave aqui para você nunca errar nenhuma questão é as excludentes de ilicitude. As excludentes de ilicitude, elas vão surgir justamente por causa da teoria normativa pura. Né? A teoria finalista, ela dá para mim, né, no arcabouço jurídico, dentro do contexto estabelecido juridicamente, que existem condutas que, apesar de serem típicas e antijurídicas, não são culpáveis. Por quê que elas não são culpáveis? Porque dentro do elemento culpabilidade, esta conduta não pode ser imputável. O exemplo do agente público que, no exercício regular das suas funções, ele é obrigado a praticar determinada conduta, como tirar a vida de alguém. Então, eu sou policial militar. Eu me deparo com uma pessoa que está com uma faca na mão, ameaçando matar. Como é seu nome? O Vitor. O que é que se espera do agente policial que está de trabalho naquela hora, que carrega, que porta uma arma, que tem legitimidade do uso da força? O que ele tem que fazer se ele presenciar um cidadão tentando tirar a vida do Vitor com uma faca? Ele tem que fazer cessar aquela injusta agressão. Em algum momento, esta injusta agressão, ela pode resultar em morte do agente que estava praticando aquela conduta. Eu coloquei uma faca. Se a arma não for uma faca e for um fuzil, já não tem muita conversa. Com a faca, a gente ainda vai tentar brigar. Com a faca ainda dá para eu, né, cair dentro do cara aqui, ele vai me dar uma... Né, dá para a gente tentar imobilizar ele com o braço, com o cacetete, ou seja lá com o que for. Se for um fuzil, já muda a conversa, né? É só puxar o gatilho. Então, peraí, eu tenho uma fração de segundos para decidir. Esta conduta minha, veja, olha bem isso. Esta conduta, eu policial, tem aqui alguém tentando atirar no Vitor. Eu vou te matar! Tá com um fuzil apontado para a cabeça do Vitor. Vou te matar! Aí eu chego lá, fardado ou não, sou policial. Chego lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer cessar essa injusta agressão. Eu tenho que evitar o crime. Ele está cometendo um crime contra o Vitor. Eu vou evitar o crime. O que eu tenho que fazer? Matei o agente. Esta conduta é típica? É típica ou não é? Matar alguém. Está tipificado, está lá no Código Penal. É uma conduta típica, é um fato típico. É antijurídico? É antijurídico, é contrário à lei. A lei não permite matar as pessoas. Então, veja, eu tenho dois elementos do crime. Fato típico e antijurídico. Porém, quando eu vou para a análise da culpabilidade, este agente que praticou a conduta típica e antijurídica, ele tem uma permissão legal. É uma excludente de ilicitude. Por quê? Porque ele é um agente público investido do poder e a autoridade que impõe sobre ele a obrigação de agir naquele momento, e essa ação resulta na morte do agente. Ok? Então, eu pratiquei a conduta matar alguém, porém ela não é crime. Por que ela não é crime? Porque ela, dentro da análise da culpabilidade, ela entrou na questão da imputabilidade. Ela não é imputável a mim por causa da excludente de ilicitude. Não sei se está conseguindo ficar
Está clareando aí, tá? Tá vendo como esse negócio da culpabilidade é bem complexo, né? A gente poderia ficar aqui anos e anos só falando disso, né? Mas, para terminar, o terceiro elemento, né? Então, você anotou aí, ó. Primeiro elemento da culpabilidade, potencial consciência da ilicitude. O segundo elemento que eu falei é a imputabilidade. Aí você vai fazer um parênteses e colocar excludentes de ilicitude. É o melhor exemplo para você não esquecer, né? E o terceiro elemento, a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Gente, isso daí tem em todo o material que eu passei para vocês. Qualquer lugar que você pesquisar direito penal, teoria do crime, vai aparecer isso bem grandão, desenhado, colorido, bonito, tá? Não fica maluco com isso, não. Isso aqui é a introdução da introdução da introdução, sem nenhum tipo de aprofundamento, só para a gente não entrar seco nas questões, tá? Mas é importante que você tenha esse contexto prévio para a gente começar a tentar responder questões. E aí, quando eu falo de exigibilidade de conduta diversa, aí eu estou falando da questão do dolo e da culpa propriamente dito. Eu estou falando do desejo do agente de produzir o resultado. Olha, aqui nesta situação, eu tinha N alternativas de conduta, mas eu escolhi, né, conscientemente esta conduta. Voltando no nosso exemplo aqui, do agente público que atira no causador do ilícito, né, num perpetrador ali que está tentando praticar um homicídio, ele evitou o crime de homicídio. Ele tem a possibilidade de não atirar? Claro, é uma escolha dele. Ele pode adotar uma conduta diversa que ele adotou. E esta conduta diversa à conduta adotada, ela é exigível ou não? Essa que é a grande questão. Então eu tenho que ser imputável, eu tenho que saber que aquele fato é ilegal e também tenho que ter a conduta exigível diversa. Ou seja, se esperava que no mundo ideal, né, de um jeito mais na média de qualquer pessoa, a pessoa não tomasse esse rumo, ela não fizesse esta escolha, mas tinha outra escolha melhor para ela fazer. Então a exigibilidade de conduta diversa. Ok? Poderia ficar falando bastante sobre isso, mas vamos lá. Todo mundo gosta de macete, todo mundo gosta de mnemônico. Sabe o que é mnemônico? Vou dar um exemplo para você do mnemônico aqui agora. Ó. Quais são os elementos da culpabilidade? O que a gente tem que estudar quando a gente estuda a culpabilidade? Coloca aí, ó, IMPOEX, 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 IMPOEX. O que é IMPOEX? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade da conduta diversa. Macetinho, que você poderia colocar como POIMEX. Eu falei na ordem POIMEX, não foi? Eu falei primeiro a potencial consciência da ilicitude antes da imputabilidade, porque isso aqui é uma dica importante para você. Ó, o Pix, de novo, né? Vocês deviam pagar, eu não devia doar. Não compra mapa mental, porque é lindo. Aí você olha o desenho, eu vou trazer algum aqui, né, para ilustrar. Aí o cara olha para o mapa mental e acha lindo, todo colorido. O cara fez aqueles balãozinhos com setinha, que tem desenho, que não sei o quê. Aí você olha e fala assim, putz, é disso que eu preciso. Aí o cara cobra e vende os mapas mentais para você. Aí você vai lá e acha que fez um grande negócio. Deixa eu falar uma coisa. Mapa mental já diz, o mapa mental é da mente. Só a pessoa que faz o mapa mental é que tem serventia. O mapa mental é um mecanismo de estudo para ativar a tua memória de longo prazo. Se você compra o mapa mental de alguém, ele não tem absolutamente nenhuma serventia para você. Para nada. Pode jogar fora. Não compra mapa mental. Por mais lindo que você ache que ele seja, você precisa entender como fazer o seu. E fazer o seu, mas não vai ficar bonito. Não tem problema. Faz só com setinha, balãozinho e quadradinho, mas faça o seu. Pega uma folha em branco. Ó, não está presente. Isso é tão importante porque, pela teoria psicológica,
Lá no formal, na parte formal do direito, é que está o elemento subjetivo. E na parte típica, na parte material, é que está o elemento objetivo. Já quando eu venho para a teoria finalista, que é a teoria do direito adotado no Brasil, o que é a teoria finalista? Antes da finalista, nós tivemos, né, a neoclássica. Essa que eu estou falando, teoria psicológica clássica. Teoria psicológico-normativa neoclássica. A psicológico-normativa já passa a diferenciar aí a questão do dolo e da culpa. Por quê? Porque ela coloca o elemento da consciência, dos valores, da moral relacionada à conduta. Então eu passo a analisar a conduta de acordo com todos os elementos morais vigentes. Lá, na teoria clássica, pela teoria psicológica, o agente ele é visto como comportamento. Então, você roubou. E isto é um mero comportamento. Eu não vou discutir os valores envolvidos nisso. Na teoria neoclássica, na teoria psicológico-normativa, por que psicológico-normativa? Ela não leva em conta só o indivíduo e o mero comportamento. Ela leva em conta o comportamento dentro do todo social. Então, quais os impactos morais e sociais dessa conduta? Eu começo a fazer uma relação entre o indivíduo psicológico e a norma normativa. Por isso, teoria psicológico-normativa. Eu estou no neoclássico. Nenhuma dessas hoje é a presente no nosso Código Penal. Qual é a teoria presente no nosso Código Penal? Fala aí, teoria finalista. A teoria finalista é normativa pura. Então ela sai da esfera da análise dessa objetividade no direito material e coloca a subjetividade no direito material. Ou seja, eu passo a analisar a conduta, por isso que a nossa doutrina predominante, a nossa teoria predominante, é que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. E dentro da análise da culpabilidade, eu tenho a teoria finalista. Por quê? Porque ela é normativa pura. Ou seja, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar 3 elementos da culpabilidade. Eu sempre anoto para não esquecer, porque senão eu posso errar. Isso aqui é só a abertura, né? Para a gente ir para resolver questões, que o mais importante, nunca se esqueça. Fala aí, o mais importante é resolver questões. O mais importante é resolver questões. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Tá. Na teoria finalista, aí surge o grande problema, e as bancas pegam todo mundo em cima disso, porque aí surge a questão do erro. Então eu vou focar no erro. E aí eu preciso que você anote mesmo, isso aqui é importante. Para nós, né, qual é o grande foco na teoria normativa pura? É o erro. Por quê? Como assim? Eu tenho o erro de tipo ou o erro de proibição. Eu tenho o erro que está referido ao direito e o erro que está referido ao fato. Então a pessoa vai cometer uma conduta criminosa com a consciência, o elemento da culpabilidade, um dos elementos cruciais e fundamentais da culpabilidade é a consciência da ilicitude. Ou seja, eu tenho consciência de que este fato é ilícito, eu sei que isto é ilícito, e aí você pode falar assim, professor, tá de sacanagem, né? E aquela outra frase que todo mundo sabe, que ninguém pode alegar desconhecimento para descumprir a lei, né? Você não pode dizer que não sabia para poder descumprir uma lei. Ok, não é isso que nós estamos falando. Quando eu falo da consciência de que aquela conduta é irregular, quer ver que eu pego todo mundo aqui? Você sabia que se você fabricar açúcar dentro da sua casa, você está cometendo crime? É uma conduta ilegal. Fabricar açúcar dentro de casa. Açúcar do café, essa açúcar que a gente usa para fazer pão e tudo mais. É crime. Ninguém sabia. Então, essa coisa de analisar, né,
se você tem consciência de que essa conduta é ilegal, é muito importante para o nosso direito. Né? Por isso que a nossa teoria finalista, e esse é um elemento da culpabilidade. Não esquece disso, tá? Consciência, potencial consciência da ilicitude, é saber que aquele fato é antijurídico, é ilegal. A outra coisa é a imputabilidade. Repete em voz alta, imputabilidade. O que é imputabilidade? É que eu possa atribuir a alguém determinada conduta. A pessoa tem a possibilidade de ser imputado pela decisão de praticar aquilo. O que é uma pessoa inimputável? É aquela pessoa que não tem a capacidade, ela não tem possibilidade, ou cognitiva, ou física, de realizar determinada conduta. Não, eu tenho limitações que me impedem de entender o que eu estou fazendo. Eu vou, por exemplo, ter uma crise epilética que posso machucar as pessoas durante a crise. Eu não posso controlar os meus movimentos físicos numa crise epilética. E esses movimentos físicos podem lesionar um terceiro. Bom, eu não posso ser imputado por esse movimento que é involuntário, que eu não posso controlar. Normalmente, quando eu falo da inimputabilidade ou da imputabilidade, um ponto-chave aqui para você nunca errar nenhuma questão é as excludentes de ilicitude. As excludentes de ilicitude, elas vão surgir justamente por causa da teoria normativa pura. Né? A teoria finalista, ela dá para mim, né, no arcabouço jurídico, dentro do contexto estabelecido juridicamente, que existem condutas que, apesar de serem típicas e antijurídicas, não são culpáveis. Por quê que elas não são culpáveis? Porque dentro do elemento culpabilidade, esta conduta não pode ser imputável. O exemplo do agente público que, no exercício regular das suas funções, ele é obrigado a praticar determinada conduta, como tirar a vida de alguém. Então, eu sou policial militar. Eu me deparo com uma pessoa que está com uma faca na mão, ameaçando matar. Como é seu nome? O Vitor. O que é que se espera do agente policial que está de trabalho naquela hora, que carrega, que porta uma arma, que tem legitimidade do uso da força? O que ele tem que fazer se ele presenciar um cidadão tentando tirar a vida do Vitor com uma faca? Ele tem que fazer cessar aquela injusta agressão. Em algum momento, esta injusta agressão, ela pode resultar em morte do agente que estava praticando aquela conduta. Eu coloquei uma faca. Se a arma não for uma faca e for um fuzil, já não tem muita conversa. Com a faca, a gente ainda vai tentar brigar. Com a faca ainda dá para eu, né, cair dentro do cara aqui, ele vai me dar uma... Né, dá para a gente tentar imobilizar ele com o braço, com o cacetete, ou seja lá com o que for. Se for um fuzil, já muda a conversa, né? É só puxar o gatilho. Então, peraí, eu tenho uma fração de segundos para decidir. Esta conduta minha, veja, olha bem isso. Esta conduta, eu policial, tem aqui alguém tentando atirar no Vitor. Eu vou te matar! Tá com um fuzil apontado para a cabeça do Vitor. Vou te matar! Aí eu chego lá, fardado ou não, sou policial. Chego lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer cessar essa injusta agressão. Eu tenho que evitar o crime. Ele está cometendo um crime contra o Vitor. Eu vou evitar o crime. O que eu tenho que fazer? Pô, matei o agente. Esta conduta é típica? É típica ou não é? Matar alguém. Está tipificado, está lá no Código Penal. É uma conduta típica, é um fato típico. É antijurídico? É antijurídico, é contrário à lei. A lei não permite matar as pessoas. Então, veja, eu tenho dois elementos do crime. Fato típico e antijurídico. Porém, quando eu vou para a análise da culpabilidade, este agente que praticou a conduta típica e antijurídica, ele tem uma permissão legal. É uma excludente de ilicitude. Por quê? Porque ele é um agente público investido do poder e a autoridade que impõe sobre ele a obrigação de agir naquele momento, e essa ação resulta na morte do agente. Ok? Então, eu pratiquei a conduta matar alguém, porém ela não é crime. Por que ela não é crime? Porque ela, dentro da análise da culpabilidade, ela entrou na questão da imputabilidade. Ela não é imputável a mim por causa da excludente de ilicitude.
Não sei se está conseguindo ficar, está clareando aí, tá? Tá vendo como esse negócio da culpabilidade é bem complexo, né? A gente poderia ficar aqui anos e anos só falando disso, né? Mas, para terminar, o terceiro elemento, né? Então, você anotou aí, ó. Primeiro elemento da culpabilidade, potencial consciência da ilicitude. O segundo elemento que eu falei é a imputabilidade. Aí você vai fazer um parênteses e colocar excludentes de ilicitude. É o melhor exemplo para você não esquecer, né? E o terceiro elemento, a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Gente, isso daí tem em todo o material que eu passei para vocês. Qualquer lugar que você pesquisar direito penal, teoria do crime, vai aparecer isso bem grandão, desenhado, colorido, bonito, tá? Não fica maluco com isso, não. Isso aqui é a introdução da introdução da introdução, sem nenhum tipo de aprofundamento, só para a gente não entrar seco nas questões, tá? Mas é importante que você tenha esse contexto prévio para a gente começar a tentar responder questões. E aí, quando eu falo de exigibilidade de conduta diversa, aí eu estou falando da questão do dolo e da culpa propriamente dito. Eu estou falando do desejo do agente de produzir o resultado. Olha, aqui nesta situação, eu tinha N alternativas de conduta, mas eu escolhi, né, conscientemente esta conduta. Voltando no nosso exemplo aqui, do agente público que atira no causador do ilícito, né, num perpetrador ali que está tentando praticar um homicídio, ele evitou o crime de homicídio. Ele tem a possibilidade de não atirar? Claro, é uma escolha dele. Ele pode adotar uma conduta diversa que ele adotou. E esta conduta diversa à conduta adotada, ela é exigível ou não? Essa que é a grande questão. Então eu tenho que ser imputável, eu tenho que saber que aquele fato é ilegal e também tenho que ter a conduta exigível diversa. Ou seja, se esperava que no mundo ideal, né, de um jeito mais na média de qualquer pessoa, a pessoa não tomasse esse rumo, ela não fizesse esta escolha, mas tinha outra escolha melhor para ela fazer. Então a exigibilidade de conduta diversa. Ok? Poderia ficar falando bastante sobre isso, mas vamos lá. Todo mundo gosta de macete, todo mundo gosta de mnemônico. Sabe o que é mnemônico? Vou dar um exemplo para você do mnemônico aqui agora. Ó. Quais são os elementos da culpabilidade? O que a gente tem que estudar quando a gente estuda a culpabilidade? Coloca aí, ó, IMPOEX, 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 IMPOEX. O que é IMPOEX? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade da conduta diversa. Macetinho, que você poderia colocar como POIMEX. Eu falei na ordem POIMEX, não foi? Eu falei primeiro a potencial consciência da ilicitude antes da imputabilidade, porque isso aqui é uma dica importante para você. Ó, o Pix, de novo, né? Vocês deviam pagar, eu não devia doar. Não compra mapa mental, porque é lindo. Aí você olha o desenho, eu vou trazer algum aqui, né, para ilustrar. Aí o cara olha para o mapa mental e acha lindo, todo colorido. O cara fez aqueles balãozinhos com setinha, que tem desenho, que não sei o quê. Aí você olha e fala assim, putz, é disso que eu preciso. Aí o cara cobra e vende os mapas mentais para você. Aí você vai lá e acha que fez um grande negócio. Deixa eu falar uma coisa. Mapa mental já diz, o mapa mental é da mente. Só a pessoa que faz o mapa mental é que tem serventia. O mapa mental é um mecanismo de estudo para ativar a tua memória de longo prazo. Se você compra o mapa mental de alguém, ele não tem absolutamente nenhuma serventia para você. Para nada. Pode jogar fora. Não compra mapa mental. Por mais lindo que você ache que ele seja, você precisa entender como fazer o seu. E fazer o seu, mas não vai ficar bonito. Não tem problema. Faz só com setinha, balãozinho e quadradinho, mas faça o seu. Pega uma folha em branco. Ó, o que eu tenho que falar hoje? Para mim não esquecer de jeito nenhum.
Mapinha mental, uma setinha, umas anotaçõezinhas, a setinha puxa outra setinha, faz um balãozinho, pronto. É só para mim. Se você pegar isso daqui para estudar, não vai servir para nada, não tem nada aqui. Isso daqui são palavras que eu coloquei para eu não esquecer. Mas é só eu que sei. Você nunca vai falar tudo que eu falei aqui olhando para isso aqui. Obviamente você não vai acertar a questão da prova olhando para isso aqui. Posso deixar ele com você, posso vender ele para você, posso colorir ele, botar um monte de efeito especial, fazer um vídeo. Não vai servir. Tá? Então muito cuidado com isso daí. Tem gente desperdiçando muito dinheiro e energia. Bom, não vou entrar nos outros eixos hoje. A minha intenção é terminar essa parte aí dos princípios. Então, rapidinho, né, pode passar para a próxima tela. Eu vou falar sobre alguns princípios que mais caem nas provas. E o que eu quero ensinar para você, que eu falei que o professor de cursinho tem que fazer. Por que a gente acaba tendo sucesso na aula e alguns alunos vêm e falam assim, como é que tu fez? Por exemplo, a prova do TJ, eu dei aula de constitucional, processo civil, penal e processo penal. E a lei 1818, para o pessoal do TJ lá no GPS concurso. Inclusive foi ali em Taquaralto. Aí o cara veio e falou assim, professor, caiu do jeito, mas foi do jeitinho, a questão do jeitinho que caiu na sala de aula. Eu elaborei algumas questões para eles, inéditas, porque aí eu já tinha edital, eu já tinha banca, já tinha tudo. E falei assim, ó, vai cair isso, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele veio para mim e falou assim, ó, caiu do jeito, aqui é a prova. Do jeitinho, aí ele mostrou o slide, mostrou a prova. Parece que o cara pegou a minha questão e só mudou algumas palavrinhas lá. E fez, como é que você faz isso? É bola de cristal? É o Espírito Santo que vem e fala, não, velho, é exercício. Você vai lá, né? Hoje em dia tem um negócio que se chama Google, já ouviu falar? Você vai lá no Google, né, e pega lá, provas anteriores da Banca Fundação Getúlio Vargas. Tem pelo menos umas 10 instituições que te dão bancos de questões. E você não paga nada. Você entra no Google lá com um login e ele te dá 10 questões para você treinar de graça, com comentário e tudo mais. Aí, beleza. Você entra lá naquele negócio e fala assim, quero direito penal, quero conteúdo, teoria do crime, quero culpabilidade. Aí ele vai te dar só questões sobre culpabilidade. Não, eu quero saber o que caiu na prova de assistente legislativo, não sei o que, tal. Ele vai te dar. Está cheio de banco de questões desse jeito. Aí a gente faz uma análise, obviamente eu não peguei isso aqui, não inventei a roda, já estava pronto, né? Eu aproveitei. Tenho que citar a fonte, tirei lá hoje, né, considerado um dos maiores preparatórios na área jurídica, né, que é o Gran Curso, sem fazer, obviamente, propaganda de ninguém, mas é para citar a fonte de onde eu tirei essa informação. O que mais cai em direito penal nas bancas do Brasil de 2022 para cá? É isso aqui, ó. Anterioridade da lei penal no tempo, relação de causalidade, crime impossível, erros sobre elementos do tipo, excludente de ilicitude, inimputabilidade, penas privativas de liberdade. Esses são os tópicos que mais caem em concurso. Está no slide. Tá? Isso daqui é muito importante porque, olha só, quem aqui sabe verticalizar um edital? Sério? Ninguém sabe verticalizar um edital? Só o Vitor. O que é verticalizar um edital? Quando você... Quem leu o edital do concurso que vai fazer? Alguém leu, pelo menos? Tá. Porque, ó, deixa eu falar uma coisa. Se você não leu o edital, você não está no jogo. Você já está fora. O edital é a lei do concurso. Se você não leu o edital, você não sabe o que vai ser a prova, você não sabe como vai ser a prova, você não sabe nada do cargo. Por que você vai fazer esse concurso? Primeira coisa é ler o edital. Pelo amor de Jesus Cristo, leia o edital. Para você, pelo menos, entender qual é a regra do jogo. E a regra do jogo muda toda hora, tá bom? Toda hora tem edital retificando o edital anterior, muda isso, muda aquilo, tal. Então, presta atenção. Quando sai o edital, tem lá conteúdo programático de direito penal. Ele não vem assim, um tópico embaixo do outro, igual num livro didático. Ele não vem explicadinho, ó, vai ser assim, tal, vai vir tantas questões sobre culpabilidade, tantas questões sobre... Não! Ele vem todo o conteúdo de direito penal. Ele vai pegar esse negócio lá e jogar lá, todo o conteúdo de direito penal. Aí você vai querer estudar todo o conteúdo do edital. Desculpa, não vai dar certo. Então, quando verticaliza o edital, é o quê? Você vai colocar tudo embaixo do outro, os itens que estão lá no conteúdo. E você vai fazer, isso você faz com a tua caneta em uma folha em branco. Não precisa saber Excel, nada disso não. Claro que no Excel é melhor, porque o Excel vai te dar mais facilidade de fazer isso. Eu gosto de fazer no Excel, inclusive faço e vendo, se você quiser. Eu vendo para você o edital verticalizado, né?
Coloca os tópicos de todas as matérias. Português, um embaixo do outro aqui. Aí lá na frente você vai colocar assim, ó. Li, respondi questões, assisti aula, fiz esquemas e anotações no cabeçalho. E você vai em cima daquele conteúdo e vai assinalar. Hoje eu estudei culpabilidade. Aí você, assisti uma aula sobre culpabilidade. Você faz um xizinho lá. Por quê? Porque você tem como se planejar e saber o que você estudou, o que você não estudou e qual a profundidade do que você estudou. O cara que já está na jornada do concurso, ele não faz mais uma prova de concurso sem verticalizar o edital. Por quê? Porque aí ele tem uma visão panorâmica de onde que ele está e onde que ele tem que chegar. O que falta para ele estudar. E principalmente, no edital verticalizado, tem que ter o campo lá para você anotar aquilo que você não sabe, aquilo que você não tem ideia, aquilo que está precisando você buscar e que você tem certeza que vai cair. E o grande lance é esse. Quando você pegar todas as... OAB, prova da OAB. Cara, nos últimos 10 anos, a Fundação Getúlio Vargas pergunta a mesma coisa. Como assim, professor? É a mesma conteúdo. Se você pegar 20 provas da PRF, CESP, SEBRASP, você vai ver que todas as provas de português tem tal. Se for 20 questões, 10 vão ser sempre o mesmo conteúdo. Ele sempre vai perguntar a mesma coisa. É claro, a pergunta é diferente. A prova não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo que tem como você entender o que estudar e o que não estudar. Para você não ficar desgastando e perdendo tempo estudando o que não vai cair na prova. Porque quem passa no concurso é quem acerta a questão. Não adianta nada você saber todo o conteúdo do edital e errar a questão. Verticaliza o edital e veja o que cai. Comece a estudar pelo que cai. Larga o que não cai para lá. Deixa o que não cai para depois, quando você tiver tempo. Então, se o teu concurso é daqui 3 anos, aí beleza, aí você vai, né? Você tem muito tempo para... Agora, se o teu concurso é daqui 2 meses, você não vai conseguir esgotar o edital todo. Você precisa focar naquilo que vai cair, naquilo que tem mais chance de cair. Então, eu estou dando para vocês aqui o caminho das pedras. Em direito penal, o que tem mais caído são esses tópicos aqui. Então, é nisso aqui que você vai gastar mais energia, tá bom? Passa para mim, por gentileza. Próximo slide. Falei pra caramba sobre teoria do crime, aplicabilidade da lei. Quero falar um pouquinho dos princípios. Passa mais uma, por favor. Bem rápido, né? Se fosse para falar de princípios do direito penal aqui, a gente ia passar realmente muito tempo. Cada coisa dessas aqui demora muito, mas assim, só para lembrar vocês que existe a necessidade de olhar os princípios, tá bom? É muito importante olhar esses princípios. E eu estou dando só 2 exemplos aqui, né? Alguns professores, alguns materiais, você vai ver, por exemplo, a taxatividade como um princípio separado. Só que, na verdade, a taxatividade, a reserva legal e a anterioridade são partes de um princípio que é o princípio da legalidade. Alguém aí, por favor, tem alguém aí que tem a Constituição Federal que pode ler em voz alta para nós, o inciso 39 do artigo 1º? Aliás, o artigo 5º, inciso 39, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, bem altão, voz de locutor. Falar nisso, aproveitando enquanto a pessoa está achando ali, assista ou ouça o programa Você em Foco. Eu também, recentissimamente, eu não tinha nada melhor para fazer, eu virei locutor de rádio também. Então eu apresento todo dia, ao meio-dia, um programa jornalístico chamado Você em Foco. Tema da semana, imunização, temas polêmicos que eu trago especialistas para conversar lá, né? E tem sido muito legal. E está no meu Instagram oficial, rodrigolacerda.oficial, né? Todos os programas eu transmito ao vivo pelo Instagram e também transmitido pela rádio 105,5 FM, todo dia ao meio-dia. Então, a Gigante do Tocantins é chamada. Ela pega em mais de 50 municípios e eu fui dar uma entrevista num programa lá e a mulher acabou me chamando para fazer jornalismo.
e tem mais ou menos um ano que eu estou trabalhando nesse negócio aí, está sendo muito legal. E quero deixar aberto, né, o convite, quem quiser aparecer no programa, quem quiser ir lá vender o seu produto, quem quiser contar a sua história, o Você em Foco é para isso, para a gente bater papo, a gente conhecer melhor você, e eu tenho aberto esse espaço. Então, depois me procura no privado, manda uma mensagem. O estúdio fica dentro do quartel do Comando Geral, então não é para mala mesmo, né? Quem for mala não vai, porque o cara não vai querer entrar no quartel, né? Tem gente que tem medo de entrar no quartel, e está sendo muito legal a experiência, porque na 304 Sul ali, né? E aí o pessoal vai para lá para dar entrevista e conhece o pessoal, tem horas que eu consigo levar lá no gabinete do Comandante Geral, apresentar, fazer um tour pelo quartel para conhecer a nossa realidade. Então, ao mesmo tempo em que eu estou fazendo um trabalho para a sociedade de utilidade pública, levando questões de formação de opinião, eu também aproximo você da Polícia Militar. Eu levo você para dentro do quartel, você vai ser recebido com um cafezinho, que o meu café, inclusive, é especial. Eu não tomo qualquer café, eu sou chato pra caramba. Eu gasto um montão de dinheiro e levo bronca todo dia porque o meu café é caro demais e você vai ser servido com o meu café. Eu vou ter o privilégio, né, de te servir com esse café e graças a Deus que eu tenho comprado só cada vez mais caro o meu café. E eu gosto mesmo de café bom. Não vem com café maratá não, não quero não. Obrigado. E café tem que ser sem açúcar também. Então um dia que você me chamar para tomar um café já sabe, tá? Não coloca açúcar no meu café não, porque quem coloca açúcar no café é porque não gosta de café. E isso, nada disso vai cair na prova, né? Alguém vai ler? Ninguém vai ler? Inciso 39, artigo 5º. Ou então artigo 1º do Código Penal também. Pode ser o artigo 1º do Código Penal. Tá, mas em resumo, o que diz o princípio da legalidade? Ninguém pode fazer ou deixar nada de deixar ou fazer alguma coisa sem que seja por força de lei anterior que defina isso, tá? Então assim, para nós, no Brasil, em se tratando de crime, só é crime se tiver uma lei anterior que defina como crime. Ah, professor, o que isso tem a ver? Quer ver uma conduta que talvez você nem saiba que é crime, que foi o tema da nossa semana passada, inclusive, lá no Você em Foco? O bullying. Recentemente, com a alteração na legislação, nós tivemos a criminalização da conduta do bullying, do cyberbullying e do cyberstalking. O que significa isso? Significa que até o ano passado, quem praticava a conduta do bullying, o que é o bullying? Perseguição sistemática com a finalidade de prejudicar alguém. E tem que causar o quê? Constrangimento. É quando você fica todo dia repetindo que aquela pessoa tem algum defeito, constrangendo ela. Na definição da conduta, presta atenção, o fato de eu chamar o bicho de goiaba, eu tinha um chefe que me chamava de bicho de goiaba. Obviamente, se referindo o quê? A cor da pele, né? Aí veja, normalmente a gente tem o preconceito racial, né? Ao contrário, a gente vê na crônica mais comum a questão contrária, né, a cultural, histórica, em relação à cor de pele que não é a branca, né? E isso se cristalizou na nossa cultura. Eu tinha um chefe que só me chamava de bicho de goiaba, porque eu era branco demais. Ô branquelo, ô bicho de goiaba, ô branquelo, ô bicho de goiaba. E era todo dia. Ele só me chamava desse jeito. Ele só tratava comigo desse jeito. Isso era bullying? Quem acha que isso era bullying, levanta a mão. Depende de como eu me sentia diante desta afirmação. Por quê? Porque no tipo, olha bem, no tipo da conduta existe a figura do constrangimento da vítima. Então, se eu não me sinto constrangido, não há que se falar em bullying. Eu não estou nem aí. Quer me chamar? Chama do que tu quiser, eu sei o que eu sou. Né? Eu não preciso da sua afirmação para dizer quem eu sou ou o que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou filho amado de Deus. É isso que eu sou. Porque Deus disse isso de mim. E Deus disse isso de você também, mesmo que você não queira. Ele continua te amando. Mas o fato é, a conduta do bullying, que era uma perseguição sistemática que causa constrangimento, ela não era crime. Ela era uma conduta que, em alguns casos, nós
enquadrávamos esta conduta na questão da injúria, da calúnia e etc. Eu tinha um tipo penal e em algumas situações eu conseguia classificar aquela conduta dentro daquele tipo penal. Agora eu tenho o tipo penal do bullying, tipificado no código. Então, a partir de agora, o bullying ele entra para o rol dos crimes. E você que praticava o bullying, ou que pratica o bullying, ou que é vítima de bullying, e não sabe, agora eu estou te falando, olha, o nosso código diz que é crime. Pelo princípio da legalidade, se você praticava a conduta do bullying, se você cometia o crime de bullying, até a vigência da lei, você estava cometendo crime de bullying ou não? Não. Por quê? Porque no direito penal brasileiro, o princípio da legalidade prevalece. Então, primeiro a lei tem que existir para depois a conduta ser considerada crime. A partir da vigência da lei, o bullying é crime. Antes da vigência da lei, não tem o crime de bullying. Tem a conduta do bullying que era tipificada em alguma outra conduta tipificada no Código Penal. Deu para entender mais ou menos o princípio da legalidade? E o princípio da dignidade da pessoa humana, não precisa explicar isso, né? Ele está fartamente aí, eu acredito que outros professores devem ter comentado sobre isso. São dois princípios que caem muito em todas as provas. A Fundação Getúlio Vargas ama abordar o princípio da legalidade. Normalmente, quando se trata de taxatividade ou de reserva legal. Estou falando de Fundação Getúlio Vargas, que é a banca da Assembleia Legislativa, não é isso? A banca da Assembleia Legislativa é a FGV. Quando eu estou falando de FGV, em se tratando de princípios do direito penal, dá uma focada, né? Faz um asterístico e olha bem sobre taxatividade e reserva legal, porque eles gostam de cobrar isso nas provas, né? E aí, de forma bem objetiva e rápida, a taxatividade diz respeito, o princípio da taxatividade diz respeito o quê? A clareza e a precisão daquela conduta. Então, no nosso direito, matar alguém, ninguém vai discutir sobre se isso é conduta, não tem dúvida, né? Então, a conduta penal, o tipo penal, ele tem que ser claro e preciso, não pode dar dúbio entendimento. Todas as nossas condutas, olha o furto, né? O exemplo do furto que eu dei é subtrair coisa alheia móvel sem a autorização do proprietário com a intenção de posse definitiva. Se você pegou com a intenção de devolver depois, enquadra no furto? Não. Por quê? Porque a intenção não era a posse definitiva. Percebe? É claro, é objetivo, é preciso. Eu sei exatamente qual é a conduta que está sendo praticada e esse atende o princípio da taxatividade. E o princípio da reserva legal é justamente o que a gente estava explicando anteriormente, né? Eu tenho que ter a formalidade daquela conduta no código. Então, quando eu falo da tipificação formal, eu já alinhavei um pouco sobre isso, né? Formalidade está relacionado à forma. E isso também é muito importante quando a gente está entrando no mundo jurídico, começando a estudar sobre legislação, porque quando eu estou lá no direito constitucional, é muito importante a gente entender, por exemplo, essa coisa da hierarquia das leis. Alguns doutrinadores, alguns professores, não tem hierarquia das leis. Claro que tem, né? Se não tivesse, eu não tinha STF. Não tinha por que ter uma Câmara julgadora para analisar se uma lei condiz ou não condiz com a Constituição Federal. A análise de constitucionalidade é justamente porque existe dentro do nosso arcabouço jurídico o princípio da reserva legal, né? Eu tenho a análise em abstrato da forma do direito. Como é que este direito está sendo formado? Esse é o princípio da reserva legal. E o princípio da anterioridade. Já comentei bastante aí sobre isso, né? E dei o exemplo do bullying, tá bom? Vamos fazer uma questão? Vamos ver se ficou alguma coisa de tudo que eu falei? Passa para a próxima tela, por gentileza. Vamos ver se vocês estão ligados. Vocês já tiveram aula com bastantes professores, né? É para todo mundo aqui estar sabendo de qual é salteado isso que eu vou perguntar aqui. Quanto tempo você tem para responder uma questão como essa aqui na hora da prova? 2 a 3 minutos. Isso é muito importante, você precisa treinar. Precisa treinar mesmo. Por quê? Porque tem gente que se perde na prova, porque primeiro, começa pela redação, já vai dar errado.
Não comece pela redação. Por quê? Porque a sua redação só é corrigida se você faz um tanto X de objetiva. Se você começar pela redação, você vai cansar e vai perder na objetiva. Você perde foco. Eu falei para você, é 20 minutos. Você tem que dar um novo estímulo para o teu cérebro a cada 20 minutos. Você vai levar mais do que 20 minutos para fazer a redação. A redação é no final. Quem está preparado para fazer a prova sabe que a prova de concurso é uma redação e já está com a redação pronta. Não é aula de redação, a gente fala disso outra hora, mas eu quero dar uma dica para você. Como eu estou falando de direito, como a legislação, o cara fala assim, ai, me deu um branco, ai, não estava inspirado para fazer a redação. Cara, esquece isso, redação de concurso é técnica. E uma das técnicas mais formidáveis, olha o Pix, mais um Pix para mim, por favor. Essa é de verdade mesmo, viu? Cara, essa dica é cara. Estou dando de graça para você aqui. Na tua prova, na parte de legislação, você vai ter constitucional, penal, civil, sei lá mais o que. Você está cheio de textos e palavras-chave para colocar na sua redação. Você não precisa de inspiração nenhuma. Você não precisa de mais nada. Você vai lá na Constituição Federal, ela cabe em qualquer assunto. Quando eu falo da dignidade da pessoa humana, por exemplo, vai ter uma questão na prova. Escuta o que eu estou te falando. O artigo 5º da Constituição Federal vai cair em qualquer concurso. E quando eu estou falando de dignidade da pessoa humana, eu posso falar da importância da cabeça do alfinete na vida da costureira, eu posso falar da metamorfose do gafanhoto na África, e eu posso falar da cor do tapete que está no auditório. Qualquer tema que você pensar na face da terra cabe à dignidade da pessoa humana. E na tua prova vai estar escrito um monte de palavra bonita com texto da lei para você colocar na prova. Você não precisa de nada, tá? A tua redação está todinha na prova. Você vai lá na prova de direito e pega as palavras-chave que fazem alguma relação com aquele tema que foi colocado lá e o teu texto já está feito. É só ir casando as palavras com... Aí vem a técnica do cara que deu aula de redação boa para você, que ele vai te ensinar o quê? Os elementos de conexão. Você só precisa saber como ligar as coisas. Bom, o artigo 144 da Constituição Federal diz que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Com base nisso, eu posso afirmar que todo cidadão precisa conhecer bem as leis. Ponto. Só usei o texto da Constituição Federal. Não inventei nada. Eu só usei aqui conectivo de português, que todo mundo sabe. Outra aula, né? Momento para outra conversa. Lá na prova vocês têm 3 minutos. Aqui no treino eu vou treinar, a gente tem que treinar mais difícil para a prova ser mais fácil. Então eu vou dar 1 minuto para vocês. Vai lá, 1 minuto para responder essa questão. Detalhe, você vai falar com o teu colega? Você vai falar a resposta do teu colega? Você vai perguntar para ele? Não, porque você está concorrendo com ele, bobão, né? Todo mundo aqui concorrente. Ele quer a sua vaga, então não ajuda o teu colega. Na hora da prova você não vai poder colar e olhar para o lado. É você e você mesmo. Agora não adianta nem o Espírito Santo te ajudar. É você e você mesmo. Vai lá. No que concerne ao princípio da legalidade em matéria penal, assinale a opção correta. Letra A. O princípio da legalidade, em sua faceta política, cumpre uma função constitutiva em relação às penas ilegais e uma função de garantia em relação às penas legais. Letra B. De acordo com o princípio da reserva legal, um dos consectários do princípio da legalidade em sentido lato é proibida a incriminação vaga ou indeterminada por tipos que não sejam claros e precisos. Letra C. A aplicação da pena não observa o princípio da legalidade, mas o da discricionariedade judicial. Letra D. A norma penal em branco invertida é admissível desde que homogênea. Letra E. Não há normas penais em branco no Código Penal, estando elas presentes apenas na legislação penal extravagante. Quem vai de letra A, levanta a mão para mim ver. Letra A. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Normalmente, no concurso passa quem está indo para o lado contrário da multidão. É assim, a multidão vai para lá e você vai para cá. Então erra, mas erra com convicção. Quem vai de letra A, não tem medo porque ninguém não vai acertar. Letra A. Letra B. Letra C. Letra D. Tem gente que não foi em letra nenhuma, então é letra E, né? Quem vai de letra E aí? Quem vai de letra E errou já, né? Não, aqui tem letra E. Nos últimos concursos eles não estão colocando 5 alternativas, só 4, né? Então, como que eu sei se vai ser letra A, B, C, D ou letra A, B, C, D ou E?
Como é que você sabe? Lendo o edital, está escrito lá, se vai ser múltipla escolha, se vai ser certo ou errado, se vai ser 4 alternativas, 5 alternativas. É só lendo o edital que você sabe. Eu não sei qual é o concurso que você vai fazer, então não tenho como te ajudar, mas eu trouxe o máximo de questões aqui diversificadas para a gente analisar. Vamos lá, a maioria foi de letra B. De acordo com o princípio da reserva legal, um dos consectários do princípio da legalidade em sentido lato é proibida a incriminação vaga ou indeterminada por tipos que não sejam claros ou precisos. Eu acabei de falar disso. O princípio que estabelece a incriminação vaga ou indeterminada, que não seja claro ou preciso, está relacionado a qual princípio? Da reserva legal? Da taxatividade. Não é da reserva legal. Então a letra B não pode ser, né? Não é de acordo com o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal não diz respeito a essa precisão e clareza e objetividade que tem que ter. Essa precisão, clareza e objetividade está relacionada ao princípio da taxatividade. Tá vendo? Já caíram na armadilha. E eu disse que você esquece tudo que eu falo 10 minutos depois. Não passou nem 2. Você já tinha esquecido. Tinha acabado de explicar. Estava na tela, inclusive, né? Pois é. Passa para a próxima tela, que aí fica mais fácil para todo mundo acompanhar. Ó, a letra A está incorreta porque o princípio da legalidade vincula o exercício dos poderes às leis vigentes. O que a letra A fala? Volta para mim, por favor. Volta na tela anterior. Eu esqueci de pegar, é o nome dele. Na tela anterior. Aí. Não. Anterior. Volta. Volta. Mais uma. Aí. O princípio da legalidade em sua faceta política cumpre uma função constitutiva em relação às penas ilegais e uma função de garantia em relação às penas legais. Não, né? O princípio da legalidade, primeira coisa, se existe uma faceta política do princípio da legalidade, esta faceta está adstrita e vinculada à lei. O princípio da legalidade diz que só por força de lei, de acordo com o que está na lei, quem julga não tem poder discricionário para desfazer ou fazer algo que não esteja legalmente constituído. Então, aqui está dizendo exatamente o contrário. E aí eu pergunto, existe pena ilegal? O que é uma pena ilegal? Porque ele está falando, ó, o princípio da legalidade tem uma função constitutiva em relação à pena ilegal e uma função de garantia em relação às penas legais. O que é isso? O que está escrito? Está vendo como é difícil? E aí entra outra dica muito importante para você aqui. A maioria, isso aqui, todo mundo, eu, você, todo mundo. O cara está lendo um livro, aí ele leu esse negócio aqui, por exemplo, o autor está lá falando assim, olha, o princípio da legalidade em sua faceta política, parará, parará. Tu não entendeu nada, mas continua lendo. Já reparou isso? A gente está lendo um livro, às vezes é um livro de receita. Aí tu está lendo e tu continua lendo. Tu não entendeu absolutamente nada da última frase e tu faz de conta que entendeu e vai embora e segue o baile. Não vai dar certo, né? Não é que você precisa saber para dar uma aula. Mas você precisa, pelo menos, associar aquilo com alguma coisa. Porque um dos princípios de você memorizar as coisas é fazer a associação de ideias. Então, aqui nesse caso, né, um exemplo que eu vou dar para vocês eu chamei a atenção para você de uma palavra-chave, pena ilegal. Você já ouviu falar disso? O que é uma pena ilegal? Quando você está lendo, você tem que estar com esse sinal ligado para analisar as palavras-chave e buscar o conteúdo, o conhecimento, que é aí que você vai memorizar e é assim que a gente aprende. É o que eu disse, isso daí não mudou o jeito de aprender, né? Só se tornou cada vez mais fácil o acesso ao conhecimento. Você vai ter pelo menos uns 3 milhões de links para clicar sobre pena ilegal. E isso é muito bom. O difícil é você estudar na fonte confiável. É isso que o Wikipédia é fonte confiável? Você estuda para concurso com o Wikipédia? Não, pelo amor de Deus. É a primeira coisa que vai aparecer lá, quando você pesquisar sobre alguma coisa, vai vir o Wikipédia. Sai fora do Wikipédia. Você vai ter que procurar Jus Brasil, né, um site especializado que realmente tenha. Eu sugiro, né, sempre, se você está procurando lei, procura o site da Assembleia Legislativa do Estado ou
do Senado e da Câmara Federal, porque ali você tem certeza que você está acessando o conteúdo correto. Um detalhe importantíssimo na legislação, quando a gente está estudando legislação estadual, por exemplo, a lei da polícia militar, ela muda toda hora. A gente teve muitas alterações legislativas. E é muito comum você ficar estudando lei que foi revogada. Viu? É muito mais comum do que parece. Por quê? Porque você está estudando a lei que está na apostila do sei lá quem, e normalmente esses grandes cursinhos, eles compilam um material e eles ficam vendendo aquele material para o resto da vida. E aí a lei está desatualizada. O cara mudou a lei em 2023 e você está estudando a lei de 2022. E aí o que a banca vai cobrar? O que vai cair no concurso? A lei que está em vigor. Então, texto revogado de lei não cai em prova. Você não vai ter como alegar em grau de recurso que você estudou a lei tal que estava lá. Não, você estudou errado, sinto muito, tá? Então, muito cuidado com isso daí. E essa dica é importantíssima, principalmente no mundo do direito. Como eu falei, os caras colocam muito termo em latim, muito juridiquês, e que você não sabe o significado. Ou o significado daquela palavra não é o mesmo significado do dicionário. Então, é muito, assim, indispensável, quando você começa a estudar sobre leis, que você tenha um dicionário jurídico minimamente razoável para você fazer essas consultas, né? Vai ter termos que você não vai entender, que você precisa consultar o dicionário, tá? Então, a letra A está descartada, a letra B está descartada, e a letra C, que foi, acho que a grande maioria, né, diz que a aplicação da pena não observa o princípio da legalidade. Como que você marcou essa alternativa, gente? Se nós acabamos de dizer, o princípio da legalidade rege todo o direito brasileiro. Ele está na Constituição, ele está no direito penal, ele está no direito civil, constitucional, administrativo. O princípio da legalidade ele tem que ser observado em todos os momentos da análise jurídica, seja em qualquer esfera, tá? Então, a aplicação de uma pena, o que é uma pena? O que é a aplicação de uma pena? Oi, tem alguém aí? Já dormiram? Morreram? Aplicar a pena é punir. Aplicar a pena menino, tá de castigo. Não vai ficar um mês sem assistir televisão. No meu tempo tinha isso ainda, hoje em dia não tem mais, né? E outra coisa, eu coloco o menino de castigo no quarto, o que tem no quarto, né? Videogame, televisão, celular, computador, não é mais castigo, né? É um parque de diversões o quarto do menino. Agora, se você cortar o Wi-Fi, a Terceira Guerra Mundial acontece, né? Mãe, Wi-Fi, pelo amor de Deus! Então não preciso nem comentar a letra C, né? Claro que não é a letra C, eu descartei a letra C, o princípio da legalidade. A letra D é a resposta correta. Acertou quem assinalou a letra D de demente, que, né? D de doador. A norma penal em branco invertida é admissível desde que homogêneo. O que é uma norma penal em branco? Aí, tá vendo? É um tipo de conceito que você precisa ir buscar. Vou explicar bem rapidinho para a gente tentar ir para uma próxima questão, tá? Meu tempo aqui já passa rápido demais, né? Eu tenho o Johnny me recomendou a coordenação para que a gente vá direto sem intervalo e termine às 9h15, tá bom? Então, se você porventura tiver necessidade de ir no banheiro, fazer qualquer coisa, tá liberado, né? Mas eu não vou parar, tá? A norma penal em branco é aquela norma que precisa de um complemento. Então, eu preciso ter uma explicação sobre aquilo em outra lei, tá? E aí tem um detalhe, passa para outra tela para eu explicar isso com mais propriedade no texto que eu coloquei para vocês aqui, ó. Por exemplo, né, quando eu pego a lei do genocídio, eu tenho penas que está no próprio Código Penal, ok? Mas o crime foi estabelecido numa legislação extravagante. Então eu tenho o crime de genocídio na lei 2.889 de 1956 e eu tenho a complementação, eu tenho um intercâmbio, uma conversa entre esta lei que estabelece o crime de genocídio e o Código Penal que estabelece a pena, tá? Ou seja, o crime de genocídio ele está complementando uma previsão que tinha no Código Penal. Isso é uma norma penal em
branco. Eu não tinha a tipificação do crime de genocídio e eu faço essa tipificação numa legislação extravagante, tá? Aí eu vou ter, por exemplo, na legislação extravagante, eu tenho inúmeros exemplos disso. Uma das que a gente vai também mais ver nas provas de concurso mais recentes é a Lei Maria da Penha, né? Que traz figuras jurídicas que antes não estavam previstas no Código Penal. E ela traz essa complementação de uma norma penal em branco. Ela exige uma complementação. E é importante, ó, aqui é muito importante isso daí. Ó. Se eu estiver tratando na esfera punitiva, então eu estou tratando de uma norma penal que complementa um efeito secundário. Então, quando eu estou me referindo à punição, quando eu estou me referindo ao aspecto punitivo da norma, ela é secundária. E quando eu estou me referindo ao conteúdo proibitivo, aí eu tenho um preceito primário da norma. Então, eu tenho no Código Penal, como eu dei o exemplo, aqui, ó, é invertido, não é? Por que é a norma penal invertida? Eu estou complementando na esfera punitiva. Ok? Eu peguei aquilo que tinha no código, que estava estabelecendo uma pena, e estou complementando ela com outra lei. Aí eu tenho uma norma penal em branco invertida. Quando ela se refere ao conteúdo proibitivo, à conduta em si, aí ela está no preceito primário. Então ela é uma norma penal em branco, não é invertida. Está vendo que parece simples estudar direito penal. Você pega o código, você vai ler e vai entender tudo. Todo mundo entende o Código Penal. Porém, existe uma série de questões que a banca vai cobrar de você, e a banca vai cobrar isso, tá? E você não vai ver lá no código do jeito que vem na prova. Você precisa realmente responder questões para entender como que a banca vai perguntar aquele conteúdo, tá bom? E é isso daí, né? A letra E está incorreta, porque existem normas penais em branco. E a alternativa diz que não existe norma penal em branco. A gente falou. Aí eu dei o exemplo aqui, ó, o 236 do Código Penal, que precisa ser complementado pelo conceito de casamento. Né? O Código Penal ele não vai dizer o que é o casamento, mas ele vai estabelecer uma conduta típica criminal dentro do instituto do casamento. Mas quem diz o que é o casamento é o Código Civil. Então, isso é uma norma penal em branco. Por quê? Porque ela não diz o conceito daquilo que precisaria entender para ver se a conduta é típica, antijurídica e culpável. Tá bom? E aí eu tenho a homogênea, né, e a heterogênea. O que é uma norma penal em branco homogênea? É que o legislador, a mesma pessoa, o mesmo instituinte lá, que fez a lei, ele vai legislar sobre aquele complemento. Dei o exemplo do casamento. Quem foi que legislou criminalmente? Câmara Federal e Senado, Congresso Nacional, que faz o Código Penal brasileiro, ok? Ok. Quem é que vai legislar o complemento do casamento, que vai dar o conceito do casamento? Código Civil, Congresso Nacional Brasileiro. Então, a Casa Legislativa que operou essa lei, que fabricou essa lei, vamos dizer assim, ela é a mesma. Se é o mesmo ente, eu estou falando de quê? De quê? Homogêneo. Quando eu estou falando de um ente distinto, aí ela é heterogêneo. Qual é o melhor exemplo que eu posso dar de entes distintos? Quando eu tenho um instituto na lei federal e é a norma estadual que vai regulamentar. Ou quando eu tenho um instituto no estado e é uma lei municipal que vai regulamentar. Isso vai acontecer bastante, por exemplo, quando a gente está estudando a Constituição, né? A Constituição ela tem toda uma legislação infraconstitucional para complementar aquelas normas que estão na Constituição. Mas é óbvio que aqui eu estou me referindo ao direito penal. Nós estamos falando de norma penal em branco, homogênea e heterogênea. Então, em todos os casos, nesse caso aqui, só vai ser norma penal heterogênea aquelas em que o complemento da norma esteja em outra casa que não seja aquela casa onde foi instituída aquela lei, tá bom? O legislador, ele é outra casa.
do jeitinho que estava lá naquela questão. E é assim, ó. Como que é importante a gente trabalhar isso daqui? Eu estou colocando, mais uma vez, eu estou colocando um resumo do resumo do resumo para responder uma alternativa de uma questão. Como eu falei, se fosse para falar de norma penal em branco, mais 10 dias de aula só sobre isso, com um montão de esqueminha, balãozinho, setinha, né? Você vai puxando, vai puxando, vai puxando. Não cabe aqui, né? Nesse espaço de tempo que eu tenho. Mas vocês precisam sempre, não perca de vista isso, tá? Como que eu sei como que cai na prova? Fazendo prova. Fala bem alto aí, fazendo prova. Tem que fazer prova. Ah, mas eu não sei nada, não tem problema, responda questões. Quer ver? Eu juro por Deus que não tem ninguém, quem terminou o ensino médio, que vai fazer concurso de ensino médio, teve pelo menos 10 anos de aula de português. Não tem como você não saber nada de português. Você sabe coisa que você mesmo não sabe que sabe. E quando você pega a prova de qualquer banca, você vai acertar determinadas questões que você acha que não vai. Mas qual é o ponto? Qual é o ponto-chave aqui para você estudar corretamente? Você não pode chutar. Você tem que ser honesto. Na hora que você estiver treinando, estudando, você só vai responder aquilo que você realmente tem certeza. E aquilo que você não tem certeza, você deixa separado, que é aquilo que você precisa buscar conhecimento. É a hora de procurar o material, o professor e etc, etc. Tá bom? É na resolução da questão é que você parametriza aquilo que você vai estudar. É quando você está resolvendo questões, é que você vai saber onde que tem o que você precisa buscar e o que você já sabe. É só resolvendo questões. E é incrível como a gente vê, a pessoa, ela cai a ficha dela quando a gente pega assim, para trabalhar no dia a dia, né? Vamos fazer uma mentoria aqui, vou te ajudar. Aí eu começo a trabalhar, uma semana de estudo, o cara fala, gente, meu Deus do céu, como eu estudava errado, e como ela descobre que sabia coisa que ela mesma não sabia que sabia. Ela começa a acertar um montão de questão que ela não fazia ideia que ela tinha conhecimento daquilo. Por quê? Porque agora está direcionado para aquela banca, está direcionado para aquele cargo, ela organizou o momento de estudo dela. Quanto tempo por dia você tem que estudar? Qual é o tempo ideal de estudo para passar num concurso? Existe essa fórmula? Não, não existe. E eu digo para você o seguinte, ó, é muito melhor você estudar meia hora de manhã, meia hora de tarde, meia hora de noite, do que você ficar 6 horas estudando. Mais uma vez, o teu cérebro fica 20 minutos focado, então você precisa de um novo estímulo. Eu nem sei quem é, não vi nada disso, mas assim, todo mundo precisa trabalhar, ninguém vai estudar para concurso exclusivamente para concurso, todo mundo precisa comer, dormir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma experiência, é muito válido isso daqui, não pensa que está perdendo tempo não. Eu tenho uma parente minha, uma prima que morava em Brasília, e o sonho do pai dela era ser médico. E ela passou 22 anos da vida dela ouvindo, você vai ser médica. E ela nunca tinha dado um beijo na boca, ela não ia no parquinho, ela não brincava, ela não ia em festa de aniversário, ela só ficava trancada dentro do quarto. E ela comia porque a mãe dela levava comida no quarto, porque nem descer do quarto para comer ela não saía. Se a mãe dela não levasse comida, ela não saía. Ela só estudava, porque ela tinha que passar em medicina na UNB. Com 22 anos, depois de tentar umas 300 milhões de vezes, ela desistiu e falou assim, agora eu vou viver. Começou a namorar, né? Entrou numa rotina normal, de uma vida normal. Primeiro concurso que ela fez, aliás, aí ela fez o vestibular para Ciências Contábeis, se formou em Ciências Contábeis, o pai morreu. Né? De verdade, o pai morreu. E ela passou em primeiro lugar no Tribunal de Contas da União. O salário dessa mulher hoje, né, é estratosférico. Ela já está em fim de carreira, é mais velha que eu, então ela começou lá atrás e tal. Mas o que é que ela fala? Ela fala assim, cara, a pessoa que não vive, que fica só estudando, ela nunca vai passar, porque ela tem uma carga tão pesada em cima dela, que ela não consegue se concentrar. Para você se concentrar, você precisa ter momento de descanso. Para a sua memória funcionar, você precisa viver outras experiências. Tem gente que só quer estudar, só quer ler matéria de concurso. Cara, você precisa ler romance, você precisa ler coisa porcaria. Não pornografia, não estou falando pornografia. Lê a Bíblia.
Lê outra coisa, não é só concurso, sua vida não pode girar em torno disso. Por quê? Porque você não é uma máquina e você precisa trabalhar a tua cabeça pensando em que a prova não é a parte difícil é depois trabalhar no cargo. E para trabalhar no cargo e ter saúde, você tem que ter uma rotina que te permita viver. Porque você quer o cargo para quê? Não é para ter melhor qualidade de vida? Então o que adianta você ter o cargo e não ter uma vida? Não vai adiantar nada. E se você perdeu a vida para ter o cargo, você nunca vai ter uma vida depois que você tiver o cargo. É simples assim, tá? Eu, depois de algum tempo, eu demorei. Na época que eu entrei na PM, eu era muito jovem e não tinha ninguém para me ensinar isso. Então eu demorei um pouco e eu sofri bastante com isso, né? Eu fui parar em junta médica, tomar tarja preta e tudo mais. Para a glória de Deus, né? Tô curado. Eu sou um pouquinho doido, porque não tem jeito, né? De nascença, vem no DNA. Mas hoje eu me divirto no meu trabalho. Veja bem, no meu horário de expediente, como diretor de apoio logístico da Polícia Militar, só para você ter uma ideia, diretor de apoio logístico, eu sou o responsável por todo o material bélico da polícia inteira, do estado inteiro. Eu sou responsável por todo o transporte. A gente tem hoje em trânsito, atuando, operando, quase 600 viaturas policiais. É tudo na minha conta. O abastecimento, a manutenção, a revisão, a troca de pneu, é tudo só eu o responsável. Eu tenho na minha conta todos os contratos da PM de aluguel, de prestação de serviço. Eu tenho na minha conta todo o patrimônio da PM. Tudo que a PM tem de patrimônio é meu, que sou o responsável por gerenciar. E ainda tenho o almoxarifado, que é o material de uso diário. Então, assim, não é uma coisa para uma pessoa normal. Uma pessoa que for ficar maluco, que for pegar pilha com isso e falar assim, não, é o meu trabalho, vai morrer doido, vai ficar doido. Né? E eu me divirto pra caramba no meu horário de expediente. E eu ainda consigo fazer um programa de rádio de meio-dia a 1h. É o meu horário de expediente. No meu horário de expediente. Eu consigo acabar minha atribuição antes de meio-dia para assumir um programa meio-dia e não deixar serviço na mesa para voltar só no outro dia para trabalhar. De vez em quando aparece uma coisa de tarde para resolver. Mas assim, o que eu estou querendo mostrar para você? Cara, tudo é uma questão de você aprender uma rotina saudável. Você tem que ter uma rotina saudável, porque senão não adianta passar no concurso. Não vai adiantar nada você ter um cargo público e ser doente. Ok? Vamos lá, mais uma questão? Eu falo demais, né? Tá bom? Não dá sono, né? Pelo menos eu consigo manter você acordado. Não sei se você vai passar em direito penal, mas pelo menos você não dormiu na aula, né? Isso, letra D de dado, ok? E aí depois, né, cabe um aprofundamento para ler mais sobre isso. Passa para mim para a próxima questão, por favor. Vamos lá, 1 minuto. Essa daí eu expliquei bem explicadinha, hein? Não justifica. Em um determinado período, durante a evolução da teoria do crime, a culpabilidade era integrada por 4 elementos, quais sejam dolo, culpa, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade. Nesse cenário, o sistema da teoria do delito e a concepção da culpabilidade ventilados são, respectivamente, se está falando respectivamente, ele está perguntando, no primeiro tópico eu tenho o sistema da teoria do delito, e no segundo tópico, a concepção da culpabilidade. Então, eu tenho lá, letra A, qual é a teoria do delito? Sistema neoclássico e a concepção de culpabilidade, concepção psicológico-normativa da culpabilidade. Letra B, sistema clássico e concepção psicológico-normativa da culpabilidade. Letra C, sistema finalista e concepção normativa pura da culpabilidade. Letra D, sistema neoclássico e concepção normativa pura da culpabilidade. Letra E, sistema clássico e concepção psicológica da culpabilidade. Foi justamente por aqui que eu comecei a nossa conversa. Quem vai de letra A, levanta a mão. Letra B, de Brasil, levanta a mão. Com fé. Só uma pessoa. Letra C de casou. Letra D de
doidão. E letra E de esquisito. Estão se divertindo, né? Vamos ver o gabarito? Passa para a próxima tela para mim, por gentileza. Ó, a teoria psicológico-normativa concebe o dolo e a culpa dentro da culpabilidade. Lembra que eu falei para vocês? Eu tinha a teoria psicológica e a teoria psicológica normativa no sistema clássico e no sistema neoclássico. O dolo e culpa estão dentro da culpabilidade. Eles se confundem com o conceito de culpabilidade. A diferença da clássica para a neoclássica é que eu vou ter uma conversa maior na neoclássica, dissociando o psicológico em relação ao conjunto moral, ao conjunto de valores do corpo jurídico. Então, a ofensa, o crime, no sistema neoclássico, ele ofende todo o corpo jurídico. Né? No sistema clássico, pela teoria psicológica, eu analiso somente a conduta, somente o comportamento. Então, o crime é mero comportamento. Então, dolo e culpa se confundem, está dentro da culpabilidade. A culpabilidade, basicamente, é dolo e culpa. Na teoria neoclássica, eu já tenho uma pequena divisão aí. Eu consigo pensar, né, na diferença entre dolo e culpa, começar a pensar, mas eu só vou estabelecer dolo e culpa fora da culpabilidade, não é mais culpabilidade, sim tipicidade. Eu falei do abstrato e do material. O dolo e a culpa no sistema finalista, na concepção normativa pura do direito penal, é que compreende que dolo é uma coisa, culpa é outra coisa, e eles não estão na culpabilidade, mas na tipicidade. Eu acho que era aí, eu não sei se eu tinha conseguido explicar isso, mas agora é esse o resumo da coisa, tá? Então, ó, o sistema clássico corresponde à teoria psicológica concernente à teoria causalista do direito, ou seja, é uma relação de causa e efeito, é o mundo do ser. Quer ver? Eu esquematizei isso melhor aqui no próximo slide, para dar um exemplo para vocês de mapa mental. Passa para a próxima tela, por favor. Ó, tudo que eu falei está resumido nesse esqueminha. E aí, de novo, o meu esquema tem amarelo e azul, porque eu gosto de amarelo e azul. O seu esquema pode ser verde e preto, pode ser rosa. Se fosse a minha princesa, né, Sofia, de 4 anos de idade, ia ser tudo rosa. O mundo dela é rosa. Então, é você que escolhe. Eu usei um balãozinho ali oval. Você pode fazer quadrado, triangular, retangular, eu não sei. O mapa é seu. Eu coloquei a finalística de cá, coloquei a clássica neoclássica de lá. Você pode fazer o contrário, pode colocar uma embaixo da outra, pode fazer setinha puxando para o lado, ou para baixo ou para cima. O mapa é seu. Você tem que... Mas deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que pensa que isso aqui é perder tempo. Não é perder tempo. Faça o esquema. Faça o esquema. Qual é o momento de fazer o esquema? Qual é o momento? Tem uma regra para fazer isso daqui? Tem uma aula de como fazer mapa mental? Não, você faz o seu do jeito que você quiser. Qual é o momento? Depois que você respondeu questões. Depois que você respondeu muitas questões e que você leu sobre aquele conteúdo e você está tirando a sua dúvida, você está analisando uma aula, você está pegando uma aula com alguém explicando aquele negócio, aí você fecha tudo, fecha todo o material e vai lá e faz o mapa. Porque o mapa é justamente um exercício de memória. Você não faz mapa olhando para a lei ou olhando para o texto. Você faz mapa sem consulta. Por quê? Porque é aqui que você está exercitando a sua memória. O que você lembra, o que você não lembra. Aí, não lembrei. Aí você volta no material e consulta aquilo que você não lembra que tem que ficar no mapa. O que é? Os elementos, por exemplo, da culpabilidade. Para falar de culpabilidade, eu tenho que falar de quê? Já esqueceram? Para falar de culpabilidade, eu tenho que falar de quê? Imputabilidade, o IMPOEX. O que é IMPOEX? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Pelo amor de Deus, hein? Todo mundo morto já, né? 9 horas ainda. Professor, eu quero ir embora. Está acabando.
Aí eu coloquei aqui, tudo aquilo que eu tinha conversado, eu coloquei aqui de um jeito visual, para eu poder ativar melhor a minha memória. E o que eu não tinha falado, né, em detalhe, e que é importante, que cai muito nas provas, tá? Quando eu falo de teoria finalística, todo mundo já entendeu qual é o gabarito aí, né? No final eu tenho o gabarito de todas as questões lá no último slide, então não tem problema não. Mas o que não pode esquecer, qual é a teoria, qual é o sistema adotado no direito penal brasileiro? Qual é o sistema? Clássico, neoclássico ou finalista? Finalista. O que é o sistema finalista? É que a conduta ela tem uma finalidade, a ação tem um fim em si mesma. Eu pratico aquilo porque eu quero algum resultado. É por isso que a culpabilidade ela tem tanta importância. E é aqui que eu vou falar de dolo, de culpa e principalmente de erro de tipo e erro de proibição. Por quê? Porque é isso que configura essa culpabilidade. Então, para ilustrar, né, eu falei da imputabilidade, da exigibilidade de conduta diversa e falei da consciência, como é que é lá? Potencial consciência da ilicitude. É eu saber que aquilo é crime. Peguei o exemplo do cara que está caçando, ele está lá no mato, e ele faz o disparo pensando que está matando um animal, e ele vai lá e conferir e ver que é uma pessoa. Isso é o quê? Erro de tipo. Por que erro de tipo? Diz respeito ao direito. Ele errou, ele pensou, o tipo é o quê? Matar alguém. Alguém é uma pessoa. Ele não sabia que era uma pessoa, então é um erro de tipo. Já quando eu estou falando de erro de proibição, é quando eu produzo açúcar na cozinha de casa. Eu fabriquei açúcar na cozinha de casa. Bom, eu não sabia que isso não era permitido. Para mim, essa conduta era legal. Então, veja, na análise da culpabilidade, para o sistema finalista e para o direito penal brasileiro, isso daqui é muito importante e cai em muitas provas. Então, assinala e dá uma pesquisada sobre erro de tipo e erro de proibição. Erro de tipo é o mundo do direito. Erro de proibição é o mundo material, é o mundo físico, é o mundo da realidade. Quando eu falo de erro de tipo, eu estou falando da formalidade em abstrato. Quando eu falo de erro de proibição, eu estou falando da materialidade em concreto, do mundo real. Tranquilo? Beleza? Fácil demais, né? Não é fácil demais, não? Vamos lá. Próxima questão. Vamos ver se a gente mata a charada hoje aqui, ó. Isso. Uma pistola e tem porte de arma deferido pela Polícia Federal. Pretendia matar uma pessoa. Aguardava seu alvo em local que julgou propício para os disparos, quando decidiu escolher outra oportunidade, em razão da grande quantidade de pessoas que ali circulavam na ocasião. Essa conduta configura, letra A, arrependimento posterior, letra B, crime tentado, letra C, desistência voluntária, letra D, arrependimento eficaz, letra E, ato preparatório impunível. Quem vai de letra A, levanta a mão. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. E tem um monte de gente que não foi em letra nenhuma. Né? Já, não quer saber disso mais não. Vai embora, vou embora. Eu estou com raiva, esse professor é ruim, né? Vou responder também não. Pronto, zanguei. Aí entra uma outra observação. Pelo amor de Deus, se você não souber na hora da prova, você vai chutar, né? Você vai chutar, você não vai deixar nada em branco. E aí tem um negócio legal sobre isso, né? Com certeza vocês já ouviram outro professor explicar sobre isso, não é possível. Mas existe o chute científico, existe um jeito de você fazer um chute que seja um pouco mais técnico, para dar maior possibilidade de você acertar o gabarito. Alguém já ouviu falar disso? O que é o chute científico? Toda banca, por incrível que pareça, ela mantém um controle
proporcional de respostas no gabarito. Como assim? Se a prova tem 5 alternativas, A, B, C, D, E, eu sei que em 100 questões eu vou ter 20 letra A, 20 letra B, 20 letra C, 20 letra D e 20 letra E no gabarito. De verdade mesmo, é desse jeito que a banca trabalha. Então ela mantém esse controle. Se eu tenho 60 questões, eu tenho 4 alternativas, eu sei que é 15 de cada. Então na hora de passar para o gabarito, se você assinalou só letra A, pode ter certeza que tem alguma coisa errada contigo. O teu gabarito está errado. Se você assinalou 80% das alternativas numa letra só, está errado, você vai rodar. Então, qual é o grande macete? Todo mundo, em toda prova, tem aquela questão que ele tem certeza. Bom, eu tenho certeza, é essa aqui, pronto. Você vai lá e assinalou, não vai mexer nela. Todo mundo aqui vai cair e vai falar para mim depois. Professor, eu fiquei por 2. Aí quando você fica por 2, que todo mundo vai ficar por 2, em muitas questões, aí você vai marcar uma. Por exemplo, você ficou em dúvida aqui, aí marcou a letra B. Aí na hora de passar para o gabarito, você olha de novo para a questão, você cai numa besteira de olhar para a questão e fala assim, não vou marcar a letra B mais não, vou na letra D. Você estava na dúvida se era B ou D, você marcou a letra B e na hora de passar para o gabarito você marcou a letra D. Te juro, você vai errar. Sempre que você mudar, vai errar. Sempre vai ser o gabarito que você tinha marcado anteriormente. Sempre, sem exceção. Então não mude. Na hora de passar para o gabarito, se você ficou por 2 e escolheu a letra B, marca a letra B, porque vai ser a letra B, ou não vai ser a outra. É simples assim, você vai errar. Você vai errar. Se você mudar, você vai errar. Eu te juro que isso acontece toda a prova. Toda vez que tem concurso, o cara volta e fala assim, professor, bem que o senhor falou, né? Eu falei, estou falando. E a questão que você não tem ideia, que você não sabe, é a que você vai chutar. Então você vai marcar ela lá. Você vai, ó, esse daqui eu não sei, de jeito nenhum. Não tenho ideia nenhuma, não sei para onde vai. Pronto. Você vai deixar separado. Quando você terminou de marcar o seu gabarito, você vai saber, bom, eu tinha 60 questões, eu marquei 20 letra A, 18 letra B e só 8 letra C. Qual é a probabilidade dessas que você não sabe ser? É a letra que tem menos no gabarito que você marcou. Então aí você faz o chute científico. Você vai marcar aquelas que você sabe, né, que você não marcou. Então, na minha confecção do gabarito final lá, faltou letra D, pronto, joga tudo na letra D. As que faltavam você marcar que você não tinha ideia, que você não sabia o conteúdo. Esse é o chute científico. Concurso virou uma profissão. Não é brincadeira não, tem a profissão de concurseiro. Vamos lá, passa a última tela para nós. Vamos terminar essa aula hoje. Vamos ver a resposta. Letra E. Aliás, letra... Espera aí. Passa para a última tela, eu não vou ler isso aí tudo não. Letra E, a terceira, tá? Não existe, ó, a primeira letra D, a segunda letra A e a terceira letra E. Volta agora na questão, na terceira, por favor. Mais uma, volta mais uma. Não existe no nosso direito penal a possibilidade de você punir uma conduta que não foi praticada, tá? Então, neste caso, é apenas um ato preparatório que não tem como ser punido, ok? E na próxima aula, eu sei que hoje foi só um start assim, que deixou um monte de questões na cabeça de vocês, né? E a gente precisa conversar mais sobre muitas coisas. Pega o material, pega as questões, resolva questões e venha com dúvidas para a próxima aula. Valeu, obrigado, até a próxima aula. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.